pessoal, hoje vamos conversar com Marcelo Pedra, que é pesquisador da Fiocruz Brasília e membro da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia de Brasília. Bom, na entrevista de hoje vamos entender como a Covid-19, assim como a pandemia de maneira geral, pode impactar o psicológico de uma pessoa. E também vamos aprender um pouco como esses problemas podem ser evitados. Marcelo, obrigado por nos receber. Obrigado a você, Marquesan, pela oportunidade de conversar um pouco. Legal. Bom, a primeira pergunta, então, Marcelo. Qual que é a relevância do papel dos profissionais de psicologia, né, e até de psiquiatria no atendimento de pacientes infectados com Covid-19? E como é que o apoio psicológico pode amenizar esse momento traumático? Marquesan, o lugar desses profissionais, dos profissionais de saúde mental de uma maneira geral, não só esses dois, ele é fundamental nesse momento, né? Acho que tem algumas coisas que são importantes da gente falar. Quando a gente pensa saúde pública, né, quando a gente pensa uma emergência sanitária e saúde pública, as questões de saúde mental é sempre muito importante a gente falar que elas não precisam ficar somente com os profissionais especialistas, né? Inclusive, essa é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, de que a gente sempre trabalha na perspectiva dos primeiros cuidados psicológicos. Então, quanto mais todo mundo puder lidar com essa perspectiva, né, de pensar na saúde mental como compondo a saúde de uma maneira geral, é importante para nós. Mas nesse contexto, né, pensar, e é isso, em especial quando a gente pensa a entrada desses profissionais, quando nós já temos alguma questão instalada, né, quando já temos algum sofrimento instalado, esses profissionais ganham um papel muito mais relevante, né, porque se sentir inseguro nesse momento, né, se sentir estressado, se sentir com medo, né, impotente, são, inclusive, sinais de saúde, né? Inadequado é você, num momento desse, né, achar que está tudo caminhando como deveria. Então, assim como a febre é algo que ajuda a nos alertar, né, de que o nosso corpo, algo não funciona muito bem, você ter alguns sinais nesse momento, né, sinais de tensão psíquica, são adequados para a gente manter a atenção no que está acontecendo. Mas quando a gente pensa que algum tipo de problema perdura por mais tempo do que o que esse momento, né, de muita instabilidade nos faz parecer adequado, aí esses profissionais são muito importantes, né? Então, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, eu vou me deter um pouco mais sobre o psicólogo, que é desse lugar que eu posso falar com mais tranquilidade, com mais segurança, né? Mas, nesse momento, o apoio psicológico, né, ele foi, porque quando a gente for falar de pandemia também, Marcos, eu vou sempre falar de um primeiro momento, né, um ano e meio atrás, né, ou pelo menos há um ano atrás, e agora, porque são momentos completamente diferentes, né, onde o sofrimento também mudou. Então, em especial no primeiro momento, né, a oferta, né, de uma escuta especializada, profissional, pode dar suporte, estabilidade emocional, redução de estresse, né, sobretudo no início da pandemia, ajudando, né, podendo contribuir para que as pessoas reconhecessem, né, essas informações, né, o que a gente vai chamar de psicologia de psicoeducação, né? Quais são as reações emocionais, físicas mais comuns e esperadas para esse momento de pandemia, né? Ansiedade, depressão, medo, estresse agudo, isso é esperado para esse momento. Então, isso ajuda, poder ter alguém que escute, que reconheça esse sofrimento, ajuda muito na produção de segurança, de estabilidade para as pessoas, né? Ajuda também, Marquesan, na possibilidade da gente mapear, a partir dessa escuta, quais são os recursos que cada um tem. É uma escuta que pode mapear, junto com as pessoas que estão sendo escutadas, quais são os recursos familiares, comunitários, pessoais que essa pessoa tem para lidar com aquele problema, para lidar com aquele sofrimento, né? Isso ajuda muito a fortalecer e promover o autocuidado entre as pessoas, né? E ajuda também, Marquesan, ajudou no início e segue ajudando ainda hoje, num outro ponto muito importante, que é ajudar a reconhecer a maior parte da população brasileira é o que a gente vai chamar de SUS dependente, né? Aproximadamente 20% da população brasileira tem plano de saúde, então 80% vão depender do Sistema Único de Saúde. Então, essa escuta feita por um profissional habilitado ajuda também a reconhecer aonde procurar ajuda, aonde ir, se precisa ir num CAPS em algum momento, se precisa ir em algum serviço de saúde mental mais específico num outro momento, se vai a uma unidade básica de saúde, se vai a um núcleo ampliado de saúde da família, onde existem psicólogas e psicólogos. Então,
essa escuta ajudou e ajuda também nisso, a poder orientar as pessoas em onde procurar ajuda se existia uma necessidade muito específica. E tem algo que foi um recorte da pandemia, né? Que era a necessidade do isolamento. Então, o início da pandemia, e ainda hoje, mas no início, sobretudo, a gente se viu tendo que lidar com o setting telefônico, né? O que eu vim chamando de setting telefônico, quer dizer, o consultório telefônico, que é um espaço ainda novo também para nós psicólogos, né? Psicólogas e psicólogos, e que pôde, ao mesmo tempo, oferecer esse suporte em saúde mental e atenção psicossocial para muito mais gente, né? Tornou mais democrático ao mesmo tempo. Então, esse apoio precisou ser, sobretudo no início da pandemia, à distância, e ele era online de várias formas, ou pelo WhatsApp, ou pelo próprio telefone mesmo, né? Telefone público, ONGs, isso foi ofertado de muitas formas. Mas isso foi uma estratégia também de democratização, né, do apoio, do suporte psicológico na pandemia. Acho que foi se dá para a gente falar em algum aprendizado para esse momento da pandemia, esse eu acho que foi um deles, né? A gente aprendeu que é possível monitorar pessoas com Covid, monitorar familiares de pessoas com Covid, acompanhar, monitorar, dar suporte, apoio psicológico via telefone, online, WhatsApp, videochamada, Skype, todas as ferramentas de uma maneira mais democrática. Acho que foi bastante interessante nesse sentido. Certo. Bom, dentro disso que você falou, Marcelo, a gente percebe que há uma atenção especial e até válida, né, para quem está aí, talvez não pegou Covid ainda, ou quem está sofrendo com a doença atualmente, mas alguns estudos apontam que há alguns problemas psicológicos em pessoas que pegaram e já foram curados, mas ainda assim continuam com algum problema psicológico em relação a isso, né? Há uma causa específica para isso? Tem algum tratamento específico para isso também? Não, algo específico, um tratamento específico, não, Marquesan. Mas acho que é legal poder falar disso, né? Como eu falei logo no início, tem um conjunto de sinais e sintomas que são, de uma certa forma, esperados, sobretudo para aquele primeiro momento da pandemia. Isso perdurando por mais tempo, é muito importante que as pessoas possam procurar um profissional habilitado, uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra, um serviço de saúde, de uma maneira geral, para ser escutado, né? Não só psicólogos e psicólogos podem acolher o sofrimento, né? Mas já que estamos falando aqui do apoio psicológico, esse é melhor manejado por psicólogos e psicólogos. Então, sim, houve sinais, né? Acho que a gente precisa ser sempre prudente para não sair diagnosticando todo mundo com ansiedade e depressão, porque isso precisa de um tempo significativo para que esses diagnósticos, né, sejam caracterizados, mas sim as pessoas ficaram mais ansiosas e com maior tendência à tristeza, à depressão, que são coisas diferentes, mas as pessoas ficaram num momento muito instáveis, né? Então esses sinais apareceram. E apareceram, sim, para pessoas, mesmo depois do percurso, de estarem curadas, de estarem tratadas da Covid-19, tanto as pessoas quanto familiares. Então, se isso perdura por muito tempo, Marquesan, se isso perdura por 3, 4, 5 meses, acho que é importante que a gente já possa falar das ofertas do Sistema Único de Saúde. Acho que, em especial, que é o que tem mais, todo mundo tem mais oferta, que são as unidades básicas de saúde. Em alguns lugares são conhecidos como clínica da família, algumas comunidades vão chamar de postinho, mas são onde estão a equipe de saúde da família, que muitas delas, muitas delas, existem equipes que a gente vai chamar de NASF-EB, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, onde, entre outras profissões, existe um profissional psicólogo. Certo. E, Marcelo, quais são as recomendações que talvez possam amenizar as consequências psicológicas que o distanciamento social pode trazer? Marcas, a primeira coisa é a gente essa distinção que você já usou, né? A gente não pode falar de isolamento social, mas de distanciamento, né? E isso não é só um jogo de palavras, porque isso tem tudo a ver com a sua pergunta, né? É fundamental que nós estejamos ainda, né? Enquanto não tiver com a maior parte da população brasileira vacinada, imunizada,
É importante que a gente mantenha esse distanciamento, mas não que estejamos isolados. O isolamento para o ser humano abre uma porta traumática muito significativa, Marquesan. Então, é fundamental que a gente mantenha os laços, né? Eu acho que essa palavra é uma boa palavra, né? O laço social. Que a gente mantenha a possibilidade de estar com os nossos mais à distância, um pouco menos, cumprimentando com o cotovelo, cumprimentando à distância, mantendo 1,5 m, 2 metros, vendo a pessoa cumprimentando do outro lado da rua. É fundamental que a gente mantenha esse distanciamento, mas não se sinta isolado. O que é muito traumático para o ser humano é esse isolamento, é se sentir desconectado, né? É fundamental que a gente mantenha a relação de pertencimento, porque a gente pertence à nossa comunidade, como a gente quer pertencer à nossa família, como a gente quer pertencer à nossa rede de amigos, como a gente quer pertencer a quem professa algum tipo de fé ou espiritualidade, porque quer pertencer a uma comunidade espiritual ou religiosa. Assim, essa ideia de pertencer é fundamental. Então, isso é um excelente promotor de saúde mental, Marquesan. Permanecer com toda a biossegurança, mantendo o distanciamento, mantendo tudo que a gente já sabe, uso de máscara, distanciamento, lavagem de mãos, estar atento à vacina, tomar as 2 doses, para a gente não tomar a primeira e achar que com uma só está imunizado, tem que tomar as 2, e, ao máximo que for possível, telefone, videochamada, cumprimentar do outro lado do muro o vizinho que está do outro lado, e jogar alguma coisa, a coisa que jogar depois, né, joga um pedaço de bolo, segue mantendo as relações, o laço que a gente tem, depois lava tudo com álcool, mas é fundamental que a gente mantenha essa relação de pertencimento. Isso promove saúde mental, sem dúvida nenhuma. Legal, bom, bem bacana. Marcela, a próxima pergunta aqui tem mais a ver também com a questão dos profissionais de saúde de maneira geral, porque uma pesquisa da FGV apontou que 70% desses profissionais de saúde, né, eles se sentem despreparados para enfrentar a pandemia da Covid-19, né? Talvez por ser uma coisa nova, algo que eles estão enfrentando pela primeira vez. E eu queria saber de você, né, de que forma isso talvez possa impactar na humanização do atendimento aos pacientes infectados e essa possível falta de humanização afetar talvez o psicológico desse paciente. Sim. Marcos, eu vou tratar essa sua pergunta com algumas camadas. A primeira coisa é que a gente não vai poder separar a nossa experiência, a nossa construção como sujeitos, como pessoas, das condições objetivas de vida. Não existe subjetivo e objetivo, está tudo junto. Está tudo junto. A possibilidade de perder o emprego, a possibilidade de perder um parente, a possibilidade de não sair na rua, a possibilidade de que meu filho não vá à escola, obviamente, influencia a minha vida emocional, afetiva, né? Isso não está separado. Então, esses profissionais de saúde, isso uma coisa interessante que a pandemia trouxe, né? Pela característica do contágio, todo mundo estava exposto. Então, essa hierarquia que existe normalmente entre o profissional de saúde, que tem um saber, que está blindado de uma certa forma, no momento da pandemia, pela possibilidade do vírus de contágio, né, colocou todo mundo na mesma situação. Então, tudo que a gente conversou antes, essa pesquisa da FGV, ela é absolutamente pertinente, porque é isso, as pessoas primeiro não se sentiam preparadas como pessoas, como sujeitos, não é só como profissional de saúde. Então, por isso que eu não quis separar o objetivo de subjetivo. Isso você não ensina na universidade, você não ensina numa formação, numa pós-graduação, né? Que é essa possibilidade de se entender como profissional, como sujeito, como ator político, isso tudo está envolvido. Se eu não tenho alguma estratégia para poder pensar isso era fundamental que acontecesse no início, que aconteça ainda hoje, de que os serviços de saúde, hospitais, unidades básicas, CAPs, serviços mais específicos de saúde mental, serviços de saúde geral, uma UPA, um hospital geral, o que quer que seja, tenham algumas estratégias de escuta desses trabalhadores, né, de qualificação desses trabalhadores. Porque a gente, em saúde, digo a gente no meu caso, né, que foi formado como profissional de saúde, a gente pouco é formado para poder falar das nossas questões, do que nos faz sofrer.
partindo de um pressuposto de que enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, odontólogos, psicólogos, estão imunes ao sofrimento, inclusive ao sofrimento psíquico. Então, acho que é fundamental que os espaços de saúde tenham algum tipo de estratégia de educação, de formação, mas de escuta e de fazer com que esse sofrimento apareça e que ele possa ser, de alguma maneira, tratado ali em equipe, conversado e discutido em equipe. Se isso acontece, Marquesan, ajuda muito a pensar essa ideia de humanização, né? Porque humanização qual é o desenho de humano que a gente quer, né? Eu não posso falar de humanização se o profissional de saúde está com medo de perder o emprego se ele não for um servidor público, se ele não tiver algum grau de estabilidade, está com medo de que a família dele se contamine, se ele está com medo de perder algum parente idoso que ele tem, sobretudo no início, onde os idosos não estavam vacinados. Hoje a gente já reduziu muito, né, a mortalidade dos idosos por conta da vacinação. Mas no início, então, se eu tenho um profissional com todo esse conjunto de medos, eu estou falando da produção de uma humanização junto aos pacientes infectados, movida pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, por tudo que envolvia também o paciente, né? Então, acho que é fundamental, Marquesan, para tratar esse dado da pesquisa que você traz, de que a gente fale de estratégias organizadas, sistemáticas de escuta do trabalhador nos serviços de saúde. Eu estou, como supervisor, eu dou supervisão desde abril do ano passado, então tem mais de um ano, numa estratégia de apoio psicológico por telefone no município de Goiás, que a gente chama carinhosamente de Goiás Velho, que é a primeira capital do estado de Goiás, que há muitos anos a Goiânia, e a cidade de Goiás está mais ou menos umas 5 horas e meia daqui de Brasília. E na cidade de Goiás, a gente está falando de aproximadamente 300, é uma cidade muito pequena, 23 mil habitantes, com aproximadamente 350 profissionais de saúde. Então, nós organizamos logo no início da pandemia, em março, os profissionais de lá, do Sistema Único de Saúde de lá, organizaram uma estratégia de apoio por telefone e pediram suporte a nós na Fiocruz, onde eu faço parte de um núcleo de pesquisa, e nós organizamos uma estratégia de apoio por telefone. Nós já devemos hoje, um ano depois, já devemos ter dado conta de mais ou menos 35%, 40% dos profissionais da rede, desses 350 profissionais, já tiveram algum tipo de apoio psicológico. Marquesan, na nossa experiência, às vezes, o sujeito, só de saber que existe a possibilidade de falar, a gente tem vários relatos nesse sentido. Nós ainda não temos uma pesquisa organizada, isso vai acontecer provavelmente no final do ano, mas a gente já tem várias escutas, né, empíricas, a gente vai coletando isso ao longo do tempo, do trabalhador dizer assim, não, agora que eu sei que eu posso usar o telefone, eu já me sinto mais tranquilo. Saber que existe o recurso, de que ele pode falar no momento que ele estiver em sofrimento, já é algo que ameniza o sofrimento. Além de, claro, pessoas que nós tratamos. E isso é um diferencial também. No início da pandemia, os atendimentos eram mais ágeis. A gente trabalhava numa perspectiva que a gente vai chamar de psicologia de psicoterapia breve, onde você escolhe um foco. A pessoa pode ter, sei lá, 2, 3 questões e a gente desenha ali para que ela converse sobre uma questão. Ela escolhe uma questão e trabalha aquela questão durante um conjunto de atendimentos, 5, 6, 10, um conjunto mais curto de atendimentos. No primeiro momento, os primeiros 5, 6 meses, eram 3, 4, 5 atendimentos, já era um atendimento longo, porque a pessoa já estava bem, já estava estabilizada. De uns 8, 9 meses para cá, as pessoas ficam muito mais tempo, porque eu não estou mais falando de um estado de emergência. A pandemia não passou. Nós não existe pós-Covid. Né? Ainda estamos totalmente imersos no Covid e provavelmente, infelizmente, ainda vamos falar que estamos na pandemia até 2022, porque mesmo que as pessoas estejam vacinadas, ainda vai ter que usar máscara em um ambiente fechado, enquanto não tiver toda a população vacinada. As pessoas ainda vão ter muito medo de perder os seus empregos. A situação econômica, que já estava muito difícil antes, se agravou e vai ficar ainda mais grave. Então, a gente não vai poder separar saúde mental de economia, de direito à cidade, de sociologia, de história, de educação, está tudo junto, está tudo junto. Então, quando a gente pensa assim, os efeitos, né, nos estratos de idade, por exemplo, quando você pensa as crianças,
A interrupção da socialização produzida pela escola foi um impacto muito grande. Quando eu penso o adulto em idade laboral, a tensão em relação ao trabalho produziu muito sofrimento. Quando eu penso o extrato etário do idoso, por exemplo, esse isolamento mais radical, sobretudo no início para o idoso, produziu muito sofrimento. O idoso tem muito menos recursos, ele não sabe usar a tecnologia como nós sabemos com tanta facilidade, pelo menos a maior parte deles. Então, essa relação entre profissional de saúde e a população atendida, ela precisa ser vista e lida com muita sofisticação, para a gente não olhar de uma maneira simplória. Então, pensar que as pessoas vão ter diferentes necessidades a partir de diferentes faixas etárias, que eu preciso ter um espaço de escuta para esse trabalhador, que eu preciso ter estratégias depois para a gente chamar um trabalho de humanizado. Quando a pessoa recebe alta do hospital, é fundamental que a gente tenha alguma estratégia de monitoramento. Ligar para saber como é que essa pessoa está depois. Muitas equipes fazem isso. Muitas equipes fazem isso. Eu também, aí como psicólogo, como professor de psicologia, dando estágio de psicologia, tem várias equipes no Sistema Único de Saúde, na atenção primária, na atenção básica, nas clínicas da família, unidade básica de saúde, que fazem isso, ligam. O hospital manda a lista das pessoas que ganharam alta ou que tiveram um diagnóstico positivo e a equipe liga. Eu estou ligando para saber como é que você está. E aí, nisso, se tiver algum tipo de sofrimento psíquico, por exemplo, maior, oferece-se o apoio psicológico. Então, a gente tem que ter diferentes estratégias, Marquesan. São diferentes estratégias para diferentes necessidades de suporte em saúde mental, em atenção psicossocial. Certo. E nesse sentido, Marcelo, a gente percebe que houve uma mudança também no tempo de procurar essa ajuda, né? Por exemplo, que no início da pandemia a gente via que a recomendação era que o paciente ficasse em casa e só procurasse as unidades de saúde quando tivesse sentido sintomas mais fortes, né? Como a falta de ar, por exemplo. Você acredita que essa recomendação ela pode ter causado o sentimento de abandono nos pacientes? Às vezes ela já estava querendo ir, mas talvez por achar que ainda não era a hora, não foi, e ficou naquela dúvida que pode ter afetado o psicológico dela? Eu acho que era o início da pandemia, todos nós estávamos aprendendo, né, Marquesan? Todos nós estávamos aprendendo sobre a doença, inclusive, né? E sobre as características e a evolução dela. Mas eu penso que sim, numa certa medida, né? Eu acho que o Sistema Único de Saúde, em especial o Ministério da Saúde, poderia ter tido estratégias de comunicação mais efetivas, né? Mais próximas à população, para que essa sensação de desamparo, essa sensação de que eu estou sozinho, de que eu vou ter que tomar todas as decisões por minha conta, elas poderiam ter sido amenizadas com boas estratégias de comunicação, sobretudo do Sistema Único de Saúde, e aí, em especial, acho que vale porque até hoje nós não temos uma estratégia de comunicação do Ministério da Saúde. Então, acho que isso a gente ficou devendo enquanto sistema público de saúde, enquanto Estado brasileiro, para a gente poder dar uma sensação, de novo, como eu falei lá no início, né, de maior pertencimento, de que nós não estamos sozinhos, de que a gente não está desamparado, de que o Sistema Único de Saúde está lá, de que o Estado brasileiro está lá, mas nós nem de longe tivemos isso, né, Marquesão? O que, na verdade, nós tivemos foi tudo ao contrário disso que eu estou falando e que nós estamos conversando aqui. Era realmente uma sensação de desamparo, uma confusão de informações, uma hora vale uma coisa, outra hora vale outra. Isso não ajuda em nada para estabilizar, né? Se a pessoa já está com medo, se a pessoa já está assustada, se ela já se sente desamparada, se não tem informações únicas do Estado, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Saúde, que tem uma direção única, todo mundo falando a mesma coisa, isso desestabiliza demais a sua pergunta, né, que era será que isso produz essa informação? Vai agora, vai depois? Use máscara, não use máscara? Será que isso cria desamparo? Com certeza cria. Essa informação desencontrada certamente vai criar ansiedade, vai criar falta de segurança, falta de pertencimento. Eu vou ter que achar que eu é que tenho que tomar a decisão, eu é que tenho que responder por tudo, né? E nesse caso, a recomendação contrária seria algo que poderia, então, evitar casos graves de depressão? Pelo que você está falando aí, possivelmente sim, né? Mas você pode explicar esses casos. Por exemplo, agora a recomendação sentir os primeiros sintomas
já procura um médico para ele te dar as primeiras orientações. Isso pode ajudar? Certamente, certamente. Porque, primeiro, ajuda só de saber, o mesmo efeito que eu disse, que eu relatei dos profissionais de saúde quando sabem que tem um apoio psicológico. Então, assim, procura a unidade de saúde mais próxima, inclusive, né? Procura a unidade básica de saúde, que é mais próxima da sua casa, a que vai ter menos fila, vai estar menos cheio do que o hospital, menos cheio do que uma UPA, né? Procure, se sentiu, tem algum mal-estar, vá lá, procure imediatamente. Que aí você tem um profissional de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, que podem ajudar e podem monitorar para ver se você respondeu bem a uma medicação no primeiro ou no segundo dia. Aquela equipe está lá, é a mesma equipe, a equipe que é responsável por você para poder acompanhar o teu caso. Isso ajuda demais, tanto no sentido de se sentir acolhido, de se sentir com o seu problema resolvido, né? Objetivamente. E, além disso, ainda faz uma conexão, né? É a possibilidade de saber, então aquela equipe que está ali perto da minha casa, eu posso procurá-la quando tiver com febre, quando tiver com uma dor de estômago, quando tiver com... É uma equipe de saúde que eu procuro quando tiver algum problema de saúde. Isso ajuda ainda mais a tornar esse suporte mais perene, né? Um suporte que eu me sinto seguro ao longo do tempo, eu não preciso ficar somente num determinado momento para uma situação emergencial. É algo com o qual eu posso contar ao longo da minha vida. Perfeito. Bom, Saber que é um direito da cidadania, Marquesan. A saúde é um direito inalienável que está na Constituição brasileira. É um direito de todos nós. Então, saber que esse direito pode ser exercido o mais perto da minha casa possível é extremamente reconfortante e pode, sim, ajudar muito a produzir mais laço social, mais solidariedade, né? Mais pertencimento comunitário, ferramentas que ajudam muito na promoção de saúde mental. é importante lembrar disso. E, Marcelo, então aqui para a gente, já caminhando para o final da nossa entrevista, a última pergunta é em relação a esses problemas de ansiedade, né? Mesmo que a pessoa ela tenha sintomas leves, ela pode, enfim, já procurar essa ajuda para evitar algo mais grave. Isso contribui para evoluir, como é que eu posso dizer? Evoluir um sistema que consiga evitar problemas de depressões futuramente. Certamente, Marquesan, certamente. Então, só para a gente estratificar e não criar pânico, né? A gente precisa tratar isso com muita tranquilidade, muita maturidade. A ansiedade nesse momento, né? Como eu já disse antes, é um sinal desconfortável, mas, numa certa maneira, né? Esperado. Então, nós temos várias estratégias de que a gente vai chamar de práticas integrativas e complementares, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, né? Coisa muito simples, Marquesan, que pode ser orientado por qualquer profissional de saúde, não só um psicólogo, né? Os enfermeiros podem ajudar nisso, os médicos podem ajudar nisso, os fisioterapeutas podem ajudar nisso. Como eu disse, as equipes de saúde, sobretudo, em especial as equipes de saúde da família, que são muito numerosas, temos quase 50 mil equipes no Brasil inteiro, Marquesan. Então, nós estamos falando hoje de mais ou menos 800 mil trabalhadores trabalhando na atenção básica. Então, você consegue, próximo à sua casa, falar desses sintomas de ansiedade e ter recursos comunitários, participar de grupos, participar de estratégias onde você possa, além de ter um espaço de fala, de escuta, que pode ser em grupo, não precisa ser tudo individual, né? Não é a única forma de apoio psicológico o tratamento individual, muito pelo contrário, é uma estratégia dentro de muitas outras. Você pode tratar dessa ansiedade ainda no seu momento inicial, para evitar o agravamento, com estratégias de pertencimento comunitário, de estreitamento de laço comunitário, por exemplo, trabalhando com a construção de uma horta comunitária, com estratégias de trabalho e renda das pessoas que podem pensar alguma forma comunitária de conseguir ter um maior rendimento fazendo máscaras, produzindo alguma coisa que possa, além de gerar trabalho e renda, gerar pertencimento, né? Trabalhos com yoga, com técnicas orientais, né, de respiração, de meditação, ajudam muito a amenizar esses efeitos da ansiedade e também da depressão.
para além da fala, né? Para além somente da questão da fala, coisas que podem ser experimentadas no corpo, caminhadas comunitárias, sessões de cinema comunitário organizados pelas equipes de saúde, onde façam com que as pessoas possam confiar umas nas outras, saber que dá para contar também com o vizinho na hora que eu tiver uma crise de ansiedade, que eu possa ter um vizinho que participa do mesmo grupo que eu e que vai lembrar, na hora que eu estiver muito desesperado, daquela técnica de respiração, de inspirar contando até 8 e expirar contando até 4, coisas muito simples que a gente pode ir fazendo para regular o movimento cardiorrespiratório que vão ter efeitos, né, nessa sensação, né, da ansiedade, que é a mais desconfortável, e que podem evitar, sim, complicações futuras. Para a gente também falar de técnicas que vão para além de um elemento individual e para além da palavra, né, de como outras formas de pertencimento, de construção, desse laço comunitário que eu estou falando tanto aqui, podem ajudar a prevenir esses agravamentos. Perfeito, Marcelo. Bom, a gente chegou ao final da nossa entrevista. Eu queria, em nome de toda a equipe, agradecer a sua participação e, claro, os seus esclarecimentos. A gente espera que com isso, com esse conteúdo, estejamos ajudando muitas pessoas que estão precisando desse tipo de palavra, desse tipo de conteúdo que possa, enfim, fazer com que eles tenham uma vida mais saudável, mais tranquila e entender que é um problema, mas que isso dá sim para resolver. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Arquesan.